Olá, graça e paz, estou ao vivo aqui pela pelo nosso grupo Liderança 360, nosso streaming aqui no Facebook, esperando que os nossos irmãos também estejam online conosco. E assim que você for entrando online, assim que for aparecendo aí para você que você está online, já comece dando aí um glória a Deus, dizendo de que cidade você está falando, de que estado você está nos assistindo, nos ouvindo, de que parte do Brasil, né? Para a gente poder abençoar a sua cidade, abençoar seu estado aí, de uma forma poderosa, carinhosa. Vai ser muito, muito, muito bom estar com vocês essa noite e falar sobre esse assunto aí, polêmico até, né, que é o casamento. Então, vai ser muito bom. Osasco, São Paulo, olha aí. Osasco, São Paulo. Já está com a Bíblia na mão aí, pessoal? Linhares, olha aí, Espírito Santo. Já está com a Bíblia na mão aí? Quem está com a Bíblia na mão aí? Quem já está com a Bíblia na mão ou quem tem a Bíblia online aí? Vamos falar desse assunto do casamento. A gente já começa pelos mais polêmicos. Rio de Janeiro, olha aí, ó. Brodowski, São Paulo, Rio de Janeiro, Brodowski. Tem mais gente de Brodowski aí. Ó, vamos lá. Fale a sua cidade, fale o seu estado aí que você está nos assistindo. Vamos abençoar a sua cidade, seu estado. Deus abençoe cada uma dessas cidades, cada um desses estados. Que vocês possam viver em um tempo de Deus, de abundância, de bênção. Que vocês possam suportar o tempo da provação, o tempo da dificuldade que vem sobre todos nós. Ninguém está isento disso. Eu vivo isso, você vive isso, todos nós vivemos isso, José viveu isso. Há um tempo de provação, porque quando Deus te destina a grandeza, Ele não te dá tronos, riquezas, Ele te dá caminhos. Quando Deus mostrou a José em sonho que o seu pai e que os seus irmãos se curvariam diante deles, naquele sonho dos feixes, Deus não deu para ele o trono de Faraó, Deus deu para ele um caminho para ele chegar até o trono de Faraó. Quando ele viu as estrelas e a lua e o sol se curvando diante dele, Deus não deu para ele o trono de Faraó, mas Deus deu para ele um caminho para ele alcançar o governo no Egito através do trono de Faraó. Então, assim que todos nós somos provados por Deus para saber Deus se estamos preparados para assumir o destino que Ele nos concedeu, o propósito que Ele nos concedeu, o lugar que Ele nos concedeu, a posição que Ele nos concedeu. Então você tem que estar preparado para ser honrado, né? A honra, ela é precedida por prova. Antes de Deus fazer de Abraão pai de nações, Deus pediu a Abraão que matasse Isaque. E o texto começa dizendo: e provou o Senhor Deus a Abraão. Então Deus sempre vai te colocar à prova antes de entregar a você aquilo que Ele tem te prometido. Então Deus abençoe também Vila Velha, no Espírito Santo, Birigui, Brasília. Aí tá o Brasil em peso aqui, hein? Eu também estou com saudades, né? Vocês sabem que ontem foi o dia dos professores e nenhum de vocês aí me deram parabéns pelo dia dos professores, né? Vocês estão me abandonando, né? Vocês estão me abandonando. Pessoal, nós temos uma escola online, eu não sei se você sabe. Quem aí já sabe que nós temos uma escola online? Eu vou pedir o Tiago Lobos, né? Que me ajude aí. Vou ver se ele coloca, Tiago Lobos, esse link da escola online para eles aí, nos comentários aí. Me ajuda aí. Não sei se o Tiago Lobos está por aí. Tiago Lobos, está ao vivo aí? Coloque aí o link da escola online, né? É eduardoreisonline.com.br/club.
eduardoreisonline.com.br/club, tá bom? É a escola online que nós estamos tendo, tá bom? Se você quiser fazer parte dessa escola online, você pode fazer parte disso, você vai aprender sobre casamento e muitos outros temas. Nós vamos começar agora, dia 2 de novembro, uma série na nossa escola online, vai estrear uma série de aulas sobre dízimos e primícias. A relação de tudo isso entre a lei e a graça. Então nós vamos começar agora, né? Dízimos e primícias. A relação entre a lei e a graça. Ó, o Thiago Lopes está ao vivo conosco aí também. Thiago, vê se você consegue colocar aí então o link online aí nos comentários para eles clicarem. Se puder até colar aí no comentário, deixar ali embaixo, ali, fixado no comentário, isso. Então tá aí, ó. Ah, mas não ficou fixado, Thiago. Se você conseguir fixar, fica melhor. Deixar fixado aí no nosso comentário vai ser uma benção. Então, se você não faz parte da Escola do Reino Club, entendeu? Mas você ama a Bíblia, você está cometendo um pecado, tá pecando, ficando de fora dessa oportunidade tremenda que é participar dessa escola online, ó. eduardoreisonline.com.br/club. Você vai participar do nosso clube aí e você vai poder aprender muito. E nós estamos iniciando agora, dia 2 de novembro, uma série de aulas sobre dízimos e primícias, tá bom? A relação entre a lei e a graça. Eu estou gravando essa série de aulas lá em casa, na minha casa. Sentei na mesa, coloquei a câmera na minha frente, abri a Bíblia e ó, fogo! Então, se você ainda não faz parte da Escola do Reino Club, você precisa entrar agora aí em eduardoreisonline.com.br/club. Clicar aí na nossa landing page para você fazer a sua inscrição agora. Você pode pagar isso no cartão de crédito. Você pode fazer agora, nesse exato minuto, no cartão de crédito. Vai chegar um e-mail lá no seu e-mail, você vai preencher seu e-mail, vai chegar um e-mail lá no seu e-mail, você vai entrar no seu e-mail, na hora que você receber, vai clicar lá, vai abrir para você a página do Hotmart e você vai fazer parte do nosso clube, tá bom? Então vai chegar aí para você ao vivo. Então, vai chegar aí para você de imediato, assim que você fechar lá. Também você pode pagar por boleto. Pastor, eu não tenho cartão de crédito. Se você tem cartão de crédito é a melhor coisa, porque é recorrente, todo mês já cobra automático ali e você vai poder entrar e assistir as suas aulas quantas vezes você quiser, sempre que você quiser, tá bom? Tiago, não está ficando fixado. Se puder fixar, deixa eu fixar aqui, peraí. Deixa eu tentar fixar aqui, pessoal. Pronto, tá fixado aí o comentário, acabei de fixar, tá bom? Matricule-se agora aí, ó, eduardoreisonline.com.br/club. Tá ao vivo aí? Compartilhe também essa live agora pra gente começar a falar sobre o casamento. Compartilhe aí essa live agora pra gente começar a falar sobre o casamento. Meu Deus, eu tô com a boca toda cortada, tô com o aparelho, um ferrinho aqui, ó. Tá cortando toda a minha boca, só o sangue de Jesus nessa causa. Sidney, vem cá, Sidney. Falar oi pro pessoal aqui. Eu estou em São Paulo, acabei de chegar em São Paulo agora há pouco aí, quem tá aqui comigo? Sidney. Tudo bem, pessoal? Se apresenta aí um pouquinho, Sidney. Fala um pouquinho do seu trabalho, quem você é, para ele te perceber. Ninguém melhor do que o senhor para mim. Não, para mim o Sidney é uma inspiração. O Sidney tem um talento muito lindo, raro, e um talento de Deus, né? Que ele tem o talento de conectar pessoas, amém? O Sidney é assim, ele é um cara incrível, tem me inspirado, tenho caminhado perto dele, tem ficado assim inspirado a criar um network, né, que vai ser para abençoar pessoas, sabe? Essa palavra network é muito importante, porque as pessoas acabam achando que isso é uma lista de pessoas das quais nós vamos usufruir ou tirar algum tipo de vantagem. Não. Network, nós temos que ter outro pensamento sobre network. O primeiro pensamento é, eu preciso servir essas pessoas. Deus me faz cruzar caminho com pessoas, né, para que eu possa servi-las, para que eu possa acrescentar na vida delas. E mesmo nesse momento difícil que o Brasil está vivendo, né, nós temos que pensar que temos ainda que ser generosos, doadores, e temos que abençoar pessoas, conectar pessoas, e o Sidney é alguém que recebeu de Deus um dom natural para conectar pessoas. Ele trabalha aqui em São Paulo com muita gente, ele trabalha aí com a Cris Arcangeli, né, que é lá do Shark, lá do Negociando com Tubarões,
Ele trabalha também com o Lima, nas 5 vezes mais, lá que é sócio do Ronaldinho Gaúcho, do Kaká e de muitos outros atletas. Então o Sidney é um cara incrível. Sidney, manda um alô para essa galera aí. Alô? Fica à vontade. Prazer, né, estar falando aqui com vocês, ao lado do mestre aqui. Que isso, na verdade, a inspiração vem dele, assim, esse tempo que a gente tem caminhado junto aqui. Tenho aprendido muita coisa. Queria incentivar você a estar sempre ligado, porque tem muita água boa aqui dessa fonte. Amém. E, na verdade, eu costumo dizer também que o network, o relacionamento, ele vai muito mais além do que se beneficiar de algo. Você querer se doar, você querer ajudar o próximo, e com certeza você fazendo isso para o próximo, tudo vai se reverter com muito mais, vai fluir muito mais para os seus negócios, para as suas coisas, para a sua causa. Então, quando você se doa, quando você faz para o outro, você libera em um âmbito espiritual e material a bênção de Deus e a bênção das pessoas para você. Então, se conectar é isso, é você querer ajudar o próximo. Um pouquinho do que eu faço é querer o bem de um e fazer o link do bem entre um negócio e uma pessoa. E isso também o pastor faz com toda a excelência, e eu estou aqui aprendendo um pouquinho, né? Tem que andar um pouquinho e beber direto da fonte. Faz isso você também aí. Sim, a nossa Escola do Reino Club está, assim, fantástica. Nós temos agora, iniciando dia 2 de novembro, uma série de aulas sobre dízimos e primícias. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como você dizima? Você sabia que no Antigo Testamento nós temos pelo menos 5 tipos de dízimos? E desses 5 tipos de dízimo, pelo menos 3 são impossíveis de serem praticados hoje? E que o modelo de dízimo que nós devemos seguir não tem nada a ver com nada que está na lei do Senhor, nem mesmo com aquilo que está no texto de Malaquias? Então, se você não sabia disso, você é como eu também não sabia. Eu também não sabia, tive que estudar, buscar muito para aprender. Preste atenção. E agora eu quero compartilhar com todo mundo isso que Deus me deu, porque nós precisamos avançar nisso, crescer nisso como igreja nessa nação. Nós precisamos entender realmente sobre aquilo que nós fazemos, praticamos, sem entender. E precisamos entender o que nós estamos fazendo e o que nós estamos praticando. Sabe, eu estou assim, muito ansioso para essa aula que vai começar na Escola do Reino Club. Você pode assinar agora, exatamente agora. Se você tiver um cartão de crédito aí, você já pode pegar. Pode entrar em Eduardo Reis Online aí, está fixado aí no comentário, .com.br/club, fazer sua inscrição agora. Já vai entrar no seu e-mail lá, a matrícula, você vai entrar no Hotmart, você vai fazer parte do nosso clube. E vai poder começar a assistir as aulas agora. E tem mais, hein? Todas aquelas aulas que nós já ministramos lá, que já estão lá, você tem acesso a todas elas para assistir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, aonde você quiser. Porque eu sei que você está aí agora, deitado nesse sofá, com esse pezão para cima, entendeu? E aí mesmo você pode aprender Bíblia, mano. Você está aí nessa cama aí, jogada, largada aí, como é que você fica? Eu sei que você fica jogada aí, pá. Chega do trabalho, né? Parece que essa cama aí é renovação de espírito, corpo e alma, né? Então, você pode deitar aí na sua cama e assistir, não precisa estar numa sala de aula, quantas vezes você quiser, aonde você quiser, da maneira que você achar mais cômodo. Então, a Escola do Reino Club é para você, que corre muito, que não tem tempo para fazer um curso bom de teologia. Nós vamos ensinar muita coisa boa e temos mais novidades. Nós estamos lá agora com o Hebraico para Todos, está disponível toda terça-feira. Toda sexta-feira uma aula do pastor Eduardo Reis. Toda terça-feira uma aula do bônus, uma aula bônus. Nós estamos agora com o Hebraico para Todos. E vai entrar também agora um curso de memorização com o pastor Cornélio Augusto, que é a voz da Bíblia falada, o homem que memorizou mais de 20 livros da Bíblia. Ele memorizou mais de 20 livros da Bíblia completos. Inclusive, ele narrou para nós o livro de Ruth lá na Expo Cristã. Então, você não pode ficar de fora. Deixa eu dar um pedido aqui para você. Deixa eu fazer um pedido. Curte o máximo que você puder, porque quando você vai apertando e curtindo, o Facebook vai avisando as outras pessoas do nosso grupo, são 15 mil, que nós estamos online, que nós estamos ao vivo. E essas pessoas vão poder entrar também e assistir a nossa aula.
E também compartilhe, porque você não pode compartilhar para fora do grupo, mas as pessoas que estão no grupo e que também estão ligadas a você, elas vão receber uma notificação de que nós estamos ao vivo e elas vão poder estudar também conosco. Isso é uma bênção do Senhor Deus. Sidney, eu vou só colocar aqui na minha boca aqui uma massinha, porque o ferrinho aqui está me machucando. Enquanto isso, fala para eles um pouquinho quem nos apresentou. Foi uma pessoa muito especial. Sim. Hoje estava até acompanhando ela, não deu para viajar e encontrar com ela, foi o Tom Carf. Quem apresentou o Sidney para mim foi o Tom Carf. Cara, brother. Mano, você acredita que esse cara jovem desse jeito já tem 3 filhas? Só 3, mano. Diz os nomes delas aí, Sidney, a idade, para eles conhecerem sua família. Tem uma filha de 14 anos. Que Só um segundinho, pessoal. Chama Giovana. Tem uma filha de 4 anos que chama Esther. Ela, quando eu apresento ela, pastor, e aí, galera, ela fala assim: meu nome é Esther Galhardi Gonçalves dos Santos Rainha. Ela já sabe que é uma rainha. Tem uma de 1 ano que se chama Elisa. Depois, se vocês quiserem, pode me seguir lá no Instagram. Fala seu Instagram para eles aí, Sidney Conexão Oficial. Sidney Conexão Oficial. Muda Y no final. Isso. Pessoal, o texto base da nossa aula, o texto inicial da nossa aula, Mateus 19. Aqui do lado acompanhando, tá? Amém. A nossa aula é Mateus 19. Eu e o Sidney estamos sem comer. Nós pedimos o jantar aí, vai chegar daqui a pouco. Então você não estranha não se alguém tocar aí na campainha aqui, bater na porta, e o Sidney for lá abrir, pegar meu omelete, que eu pedi um omelete aqui, e nós vamos estudando e comendo e lendo, e eu vou comer aqui, na frente das câmeras, porque eu não vou, entendeu? Eu vou fazer igual o Valdomiro comia marmita na televisão, por que eu não vou comer? Ninguém achava ruim, por que eu não vou comer online? Amém? Então vamos lá, Mateus 19 é o nosso texto base, o verso é o número 1. Dá para compartilhar aí agora, santo? Pelo amor de Deus, crente, faz alguma coisa. Dá para compartilhar aí agora? Dá para compartilhar aí agora? O casamento. Vou falar do casamento, né, no viés, ou seja, no que diz respeito aos membros da igreja, aquilo que é de interesse do povo, do membro, e vou falar também do casamento para o ministro, né, daquilo que é o interesse para o ministro sobre o casamento. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, né, e já estou preparado para isso. Né? Tem muita gente que não concorda com o que a Bíblia diz, imagina com o que o pastor Eduardo diz, né, não, Sidney? Tem muita gente que não concorda, meu irmão, com o que a Bíblia diz. Tente imaginar com o que o pastor Eduardo diz, né? Então, discordar é um direito seu, mas eu quero antecipar para você que nós não vamos falar nada aqui com um caráter de acusação. Primeiro, ponto. Não vamos falar nada aqui com um caráter de acusação, tá? Não estamos acusando ninguém. Não vamos falar nada aqui no caráter de julgamento de pessoas, tá? Não vamos julgar pessoas. Então, nada aqui vai ser no caráter de acusação, no julgamento de pessoas, tá bom? E nada aqui também é de forma a discriminar ninguém, quem quer que seja, ou ofender. O propósito aqui é entrar profundamente nas Escrituras, no que diz respeito ao tema casamento, e saber o que a Bíblia fala sobre isso, o que ela disciplina sobre isso, e o que nós temos que verdadeiramente saber sobre casamento, para a gente estar dentro daquilo que Deus quer, daquilo que Deus espera de nós como cristãos sobre o casamento. Amém? É claro que a vida nem sempre é da maneira que a gente gostaria que ela fosse. Muitas pessoas têm uma história muito forte de vida relacionada ao casamento. Eu não estou aqui para julgar ninguém e não quero também causar nenhum tipo de desconforto no coração de ninguém, mas quero ensinar. Sei que existem exceções, sei que existem pessoas que estão casadas pela segunda, terceira vez e vivem uma vida abençoada, alguns até com a bênção de Deus, segundo eles, Deus os abençoou para isso. E não sou ninguém para julgar isso, se Deus abençoou, abençoou. Agora, como mestre, como professor, como ensinador, como alguém que precisa esclarecer as Escrituras, eu preciso ensinar a regra e não as exceções. Se você, então, está no segundo casamento, já estou falando a priori, antes de começar tudo,
que eu não entendo que a Bíblia dê vazão para um segundo matrimônio em hipótese nenhuma, a não ser por um motivo que está descrito aqui em Mateus 19:9, nós vamos estudar, porque esse motivo também é um motivo que é muito mal interpretado. Então, as pessoas precisam realmente saber um pouco mais sobre isso. E lembrando que na Escola do Reino Club, aí você pode entrar aí, ó, tá fixado aí nos comentários, você pode se cadastrar agora para fazer parte do nosso clube, tá? No eduardoreis.com.br/club. Se você clicar aí também, você vai lá para a página, ou você pode copiar aí e colar lá no seu Google aí, no seu navegador, e você vai direto para lá. Mas olhe bem, nós vamos falar também, lá na Escola do Reino Club, de forma muito mais profunda ainda e técnica, sobre casamento, segundo casamento, casamento, divórcio, segundo casamento, e divórcio de novo, entendeu? Porque tem gente que casa, divorcia, casa de novo e depois divorcia no segundo casamento também, vai pro terceiro. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Casamento, divórcio, novo casamento. É para você que nunca casou, principalmente quem não casou ainda, precisa ouvir e aprender sobre essa aula. Quem nunca, contraiu núpcia, precisa aprender sobre essa aula. Você que já casou e descasou, precisa aprender também. Você que já casou, descasou e casou de novo, precisa aprender também. Agora você que já casou, descasou de novo, casou de novo e já descasou de novo, precisa aprender também. É para você também. Então nós temos que aprender, nós temos que estudar. Temos 137 pessoas online agora, dentro do nosso grupo fechado. Se você compartilhar ou curtir muito aí, o Facebook vai avisando mais gente, nós vamos ter mais pessoas para aprender sobre isso aí. Mateus 19:9, podemos começar? Vamos orar primeiro. Pai, dai-nos graça em nome de Jesus, o teu Filho, para entendermos sobre tudo que a sua palavra, as escrituras sagradas dizem a respeito do casamento, do divórcio, do novo casamento. Pai, não estamos aqui no intuito de condenar ninguém, no intuito de julgar ninguém. Não estamos aqui, Senhor, no intuito de apontar ou constranger qualquer pessoa que seja. Estamos aqui, Senhor, no intuito de compartilhar a Tua palavra, de disseminar a verdade, de compartilhar a unção que flui da vida da palavra, para que as pessoas que ainda têm a chance, Senhor, de se guardar e de não cometer erros, ó Deus, que podem custar caro na sua vida, que elas possam agora, Senhor, assimilar, receber no seu coração. Espírito da revelação flua agora, Espírito da revelação vá agora a cada casa, a cada lugar, a cada rincão aí desse país, em cada cantinho que uma pessoa esteja agora, Senhor, com o telefone na mão, nos assistindo online, por essa live, que ela possa ser tocada pelo Espírito da revelação, que o Espírito da revelação possa penetrar profundamente em seus corações, agora, e possa, Senhor, simplesmente quebrar toda barreira, quebrar todo bloqueio que impeça o fluir da vida da palavra. Está escrito que as tuas palavras são espírito e vida, e nós queremos perceber em que espírito o Senhor nos visita essa noite, e queremos ser cheios da vida de Deus. E eu libero vida de Deus sobre nós, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, debaixo da mesma unção dos profetas e dos apóstolos da Bíblia Sagrada. Eu libero vida de Deus sobre nós, eu libero graça de Deus sobre nós, que a tua graça seja abundante agora, que a tua graça alcance de forma poderosa agora, que a tua graça, Senhor, alcance agora de forma arrebatadora cada um dos irmãos que estão aqui ouvindo, cada um dos irmãos que estão nos assistindo, cada pessoa, Senhor, que vai ser ministrada agora por essa palavra. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, guarda a minha casa, Pai. Guarda a minha família que está lá em casa, Priscila, o Lorenzo. Protege a minha família, Senhor, em nome de Jesus, porque nós sabemos, ó Deus, que há uma necessidade de orarmos e clamarmos pelas famílias, principalmente quando nós tocamos em assuntos como esse, porque apesar, Senhor, de eu saber que um reino mais forte não pode retalhar não pode ser retalhado por um reino mais fraco, eu sei que há uma guerra e que há, Senhor, contra-ataques poderosos.
E nós precisamos orar e blindar nossas casas, nossas famílias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro agora, em nome de Jesus, para que nossas famílias estejam guardadas, para que a nossa casa esteja guardada, protegida. Em nome de Jesus, guarde a casa de cada um de nós, Senhor. Guarde as famílias. Eu oro pelas famílias. Eu oro também, Senhor, para esse momento eleitoral aí de segundo turno. Eu oro para que o Senhor entre com o teu santo poder, que o teu Espírito Santo possa ministrar o coração dos homens nessa terra chamada Brasil. Homens no plural, né? Homens e mulheres, Pai, que eles possam ser tocados poderosamente pelo teu Espírito Santo na hora de votar, e que eles possam votar, Senhor, de forma consciente, clara, defendendo os valores da família, os princípios da família, que é isso que agrada a Deus. Obrigado, Senhor, por esse tema dessa noite, o casamento. Obrigado por essa oportunidade de falar com tantas pessoas lindas, com tantas pessoas, Senhor, cheias de Deus, cheias do conhecimento do Senhor, em tantos lugares do Brasil. Eu não sou digno disso. Obrigado pela tua graça sobre mim, pela tua misericórdia sobre mim. Eu amo, Senhor, compartilhar sobre a sua palavra, falar sobre a sua palavra, discutir sobre a sua palavra, debater, Senhor, discutir e debater no sentido, Senhor, de buscar aprofundar, de buscar conhecer mais. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Tem alguém por aí? Dá um glória aí, santo. Amém. Eita! Olha aí, Sidney. Pessoal parado, rapaz, pessoal parado. Tá parecendo igreja... Tá pensando que as igrejas geladeiras? Dá um glória aí, bate o dedinho aí nesse negócio de curtir, compartilha essa live aí agora para seus amigos, amém? E não deixe de se inscrever hoje ainda, agora. Antes da live acabar, você já pode clicar. Quando a live acabar, no máximo quando a live acabar, você clica aí, eduardoreisonline.com.br/club, e venha fazer parte do nosso clube, né, que é a Escola do Reino Club, que você vai poder assistir online. Toda sexta-feira uma aula do pastor Eduardo Reis, toda terça-feira uma aula bônus, tem vários outros prêmios lá. Nós estamos começando agora em dia 2 de novembro uma série nova sobre dízimos, primícias e a sua relação entre a lei e a graça. Nós também temos lá, agora começando, já vai estar aí, uma novidade, nós estamos lançando um curso de memorização, para você que faz parte da Escola do Reino Club, é totalmente grátis. Um curso de memorização com o pastor Cornélio Augusto, que é a voz da Bíblia falada, que decorou mais de 20 livros da Bíblia. Irmão, é um negócio fantástico, então você vai poder fazer esse curso de memorização. Isso vai ajudar você no seu ministério, isso vai ajudar você na pregação, isso vai ajudar você na exposição dos textos bíblicos, isso vai ajudar você na composição de mensagem, né, na composição de sermãos. Vai ser tremendo isso aí para a sua vida. Então, se você é pregador, se você é pastor de igreja, se você precisa ensinar, né, toda semana, mensagens novas, você precisa decorar textos, memorizar textos. Às vezes você chega rápido no lugar, precisa falar, você não está com a Bíblia na mão, você tem que ter os textos na memória. Então o Cornélio vai dar esse clube, no nosso clube aí, esse curso de memorização. Você não pode ficar de fora. Amém, irmão? Vamos lá? Bora lá, pessoal, bora lá. Mateus 19:9 diz assim: aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e, dirigindo-se aos confins da Judéia, além do Jordão, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-lhe grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram a ele fariseus, os fariseus, guarde isso. Quem foi que chegou a ele? Fariseus. Quem pode escrever isso aí nos nossos comentários? Quem foi que chegou a ele? Fariseus. Põe aí, escreve aí. Anote, irmão, já fica aí com o teclado na mão, fica aí com o teclado na mão, tá no computador, já fica com o dedinho no teclado, tá com o celular, já fica aí, ó. Fariseus chegaram a ele. Quem chegaram a ele? Os fariseus. Você sabe o que é um fariseu, amém? Você conhece os fariseus, amém? Chegou para ele alguns dos fariseus. E olha o motivo pelo qual eles chegam. Olha o motivo pelo qual chegam os fariseus. Os fariseus estão chegando para tentá-lo. Lembre-se que Deus a ninguém tenta. Então essas tentações não podem vir de Deus.
Deus a ninguém tenta. Amém? Chegaram alguns dos fariseus para tentá-lo. Eles eram dos fariseus. Sangue de Jesus tem poder. Os caras eram fariseus, mano. Tentando-o e dizendo-lhe. Então entenda, a pergunta é maldosa. A pergunta está carregada de segundas, terceiras, quartas e quintas intenções. A pergunta é maldosa. Os fariseus chegaram a Jesus tentando-o e perguntaram-lhe. Você está por aí, pessoal? É lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Lembrando que repúdio não é divórcio. Repúdio é a separação de corpos. É como aqui no Brasil antigamente, quando recentemente foram aprovados os primeiros divórcios, eles não eram aprovados assim de imediato, judicialmente legalizados, eles não eram aprovados assim ou legalizados de uma maneira imediata. Tinha um tempo que a pessoa precisava ficar desquitada. O que é isso? O vínculo matrimonial não foi quebrado. Há apenas a separação de corpos. As pessoas estão desquitadas, mas continuam casadas. O vínculo matrimonial permanece. Então, repudiar é como desquitar-se naquele tempo, né? Porque hoje já você casa, né? E você já pode, em 60 dias ou 90 dias, eu não sei, Cid, você lembra? É alguma coisa assim, você já pode ir lá no cartório sem juiz, sem nada, você mesmo descasa. Então, o negócio tá terrível, a verdade é essa. O negócio tá terrível. Então, o repúdio, o que é o repúdio? Se você puder escrevendo nos comentários, tudo que nós estamos falando aqui, que você achar que é mais pontual, que deveria ser marcado, primeiro que você ajuda as pessoas que forem assistir essa live depois, né? As pessoas que não forem assistir a live agora, que forem assistir essa live depois, você vai ajudar elas e também você vai memorizar, porque você escreve na mesma velocidade do seu cérebro. Agora, você não ouve na mesma velocidade do seu cérebro. A fala é muito rápida, o seu cérebro às vezes não consegue assimilar toda ela. Mas toda vez que você escreve, a sua mente tende a assimilar com muito maior facilidade, também a memorizar. Então, você precisa sempre ter isso em mente. Pode deixar aí, por gentileza. Aqui chegou a comida, graças a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, chegou a comida. Vamos lá. Os omeletes aqui. Você trouxe um... Trouxe os talheres? Então... O Sidney está perguntando pela batata frita. Já, vamos restabelecer. Só esperar o Sidney voltar. E aí, tudo certo, Sidney? Tudo certo. Pode ir jantar, fica à vontade. Depois eu vou comer o meu depois. Porque eu não vou parar agora não, porque eu estou empolgado. Então, o repúdio é a separação de corpos. Isso, o repúdio é a separação de corpos. Sempre que você achar algo assim, pontual, ou que eu der ênfase assim, você põe aí. Pelo amor de Deus, põe aí nos seus comentários que vai ser bom para você, bom para quem for assistir depois, bom para todos nós, tá bom? Então, o repúdio é a separação de corpos. Eles perguntaram a Jesus, é lícito que um homem, por qualquer motivo, se separe de corpo com a sua mulher? Isso é o que está acontecendo aqui? Repudiar, mandá-la embora, separar os corpos, né? Lembrando que o vínculo matrimonial permanecia. Esse homem que repudiava aquela mulher daria uma carta de divórcio a ela. Amém? Aí, depois que ele desse essa carta de divórcio a ela, era livre, mas ela não podia casar de novo, como as pessoas acabam ensinando. Ela não podia casar de novo. Ela estava casada e ligada ao marido pela lei do marido. Tá? Ela só tinha uma carta que eles chamam carta de divórcio ou carta de repúdio. Lembrando que essa palavra divórcio não existe nos textos aqui antigos, tá bom? Não existe, porque não existia o divórcio legalmente como nós conhecemos hoje. Então era usado esse termo repúdio aí, separação dos corpos, tá bom? Vamos lá. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido? Essa parte é a que mais me encanta. Preste atenção. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne? Essa é a parte.
Sidney, essa é a parte principal, essa é a parte forte. Vou marcar aqui, ó. Eu tenho aqui meu marca-texto, tenho aqui minhas canetas, ó. Marca-texto. Porque aqui é assim, eu marco o texto na hora junto com vocês. Nessas aulinhas que os caras vêm decorada aí, copiou, ficou assistindo DVD 300 milhões de vezes, não. Entendeu? Porque é verdade. Tem uns caras que ensinam aquilo que está aqui, não ensinam aquilo que sai daqui. Entendeu? Então, o que flui do coração é que nós ensinamos. Então, presta atenção. Vou marcando aqui junto com você. Vou marcar as palavras aqui, ó. Presta atenção, vamos lá. Ouça isso. Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido? Primeiro ponto é, não tendes lido? Ou seja, existem coisas na nossa fé que você já deveria ter lido. Tá aí, Sidney? Fala uma coisa aí. O Sidney não leu, não, mas já deveria ter lido. Você leu sobre casamento, Sidney? Pouquíssimo. Pouquíssimo, então. Mas olhe bem, o que Jesus está falando é, não tendes lido? Quer dizer, ele está dizendo, em outras palavras, é natural que você tivesse lido sobre esse assunto. Já que você está perguntando, você teria que ter lido sobre isso. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, isso aqui é outro ponto, ó, no princípio. Então, vamos pôr essas frases aí, não tendes lido? Isso, não tendes lido? Outro ponto, pode chegar bem perto, Sidney, pode aparecer, que eles te verem. Aqui é assim, ao vivo e a cor, vamos lá. Não tendes lido, outro ponto é no princípio. No princípio. Aonde, Sidney? No princípio. Então, não tendes lido que aquele que os fez no princípio. Ou seja, sempre que você quiser não errar contra a doutrina, você vai precisar voltar ao princípio. Amém? Hashtag Eduardo Reis, se você for ao Facebook, tá? Vamos de novo. Sempre que você quiser não errar na doutrina, eu estou falando de Bíblia, amém? Você precisará voltar ao princípio. Sempre que eu não quiser errar na doutrina, precisarei voltar ao princípio. O que Jesus está falando é isso. Vocês não leram o que aquele que em princípio os criou disse? Entende? Então, voltar ao princípio. Como que eu vou fazer para não errar em coisas básicas da minha fé que eu tenho muita dúvida? Voltar ao princípio, eu tenho que voltar lá no início, quando Deus falou daquele assunto pela primeira vez, quando a Bíblia falou daquele assunto pela primeira vez. Amém? Quando a Bíblia expôs o assunto pela primeira vez, porque ali estará carregado de todos os valores, o texto vai estar carregado de todas as implicações e de todas as definições de como deve ser. Então, sempre que eu não... Aí, Tiago, se você quiser pegar essas frases que eu for falando aqui, e já colocando aí para a nossa produção de frases, para essas frases irem depois para o nosso Facebook, tá bom? Sempre que você quiser não errar na doutrina, o Tiago já colocou aí, você vai precisar voltar ao princípio. Então, o que Jesus está propondo é isso, essa é a proposta de Jesus. Vamos voltar ao princípio? Calma aí. Vocês estão me fazendo uma pergunta, certo? Calma aí. Estou fazendo uma pergunta. É lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Mas calma aí. Eu vou responder isso aí para vocês. Mas vamos voltar ao princípio? Porque se a gente voltar ao princípio, talvez nem seja necessário que eu te dê a resposta. Porque o princípio vai revelar como é. O princípio vai esclarecer. Então, nós precisamos guardar princípios e não leis. Por que existe uma lei? Porque um princípio foi quebrado. Lá em Gálatas 3:19, diz assim, ó, qual é a razão de existir a lei? Por que existe uma lei? Ela foi dada por causa das transgressões. Ora, que transgressões se não havia lei? Aí, claro, quem lê material judaico, né, material do judaísmo, vai dizer, bom, as 7 leis de Noa, né, as leis de Noa. Mas as leis de Noa, elas são assim chamadas, mas elas não são leis, literalmente, elas são princípios. Né? Então, são princípios estabelecidos. São chamadas leis de Noa, mas são princípios estabelecidos. E esses princípios estão estabelecidos antes mesmo de Noé.
estão estabelecidos desde o momento inicial de toda a criação, desde o blueprint da criação. Se você ler Gênesis 1, é o mundo da criação. Se você ler Gênesis 2, é o mundo da formação. Em Gênesis, no capítulo 1, Deus criou o homem. E em Gênesis, no capítulo 2, Deus formou o homem. Por quê? Por princípio, Deus primeiro cria, depois forma. Tudo que Deus faz, primeiro cria. Ele cria para fazer, ele não faz para criar, ele cria para fazer. Entende? Então, isso é um princípio. Então, você vai ver que a Bíblia está carregada de princípios por todo o texto, desde o início. Por exemplo, Gênesis 1:1, em princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Por que Deus criou os céus e a terra? Porque começa o texto assim, definindo o princípio. Deus é o dono de tudo, ele faz o que ele quiser, é dele, ele criou, é dele, para ele, por ele. É isso, como está lá em João também. Então, presta atenção, quando Deus diz aos filhos de Israel, entrem na terra de Canaã, os 7 povos que moravam na terra de Canaã poderiam dizer, vocês estão vindo roubar nossa terra? Eles dizem, não, Deus é o dono da terra, ele criou os céus, ele criou a terra. Olha aqui o texto, olha o que Deus revelou aqui a Moisés. Ele criou os céus, ele criou a terra, toda a terra é dele, e ele nos deu essa terra. Então, se ele nos deu a terra e a terra é dele, nós não podemos estar roubando, porque é dele. Assim também, muita gente acha que quando Deus pede o dízimo, está roubando a gente. Porque a gente acha que o dinheiro é nosso, mas é dele, diz que ele nos comprou. Aliás, a Bíblia faz uma analogia a nós como escravos e a Cristo como sendo o comprador de escravos. E ele diz que ele nos comprou e nos tornamos propriedades de Deus. Então é isso que a Bíblia ensina. Sei que muita gente não gosta, dá para rasgar as páginas também, essas que implicam nessas situações, mas está escrito, tá bom? Vamos lá. Qual é a razão de existir uma lei? Gálatas 3,19. Ela foi promulgada por causa das transgressões. Transgredir o quê? Princípios. Se ninguém tivesse transgredido um princípio, não precisaria ter uma lei. Então a lei ela é menor que o princípio. Quando eu quero sair de debaixo da lei, o que eu faço? Eu volto aos princípios, eu estou acima da lei. Lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus disse que não veio abolir a lei. Ele disse que não veio invalidar a lei. Ele disse que veio cumpri-la. E disse que enquanto houver céu, enquanto houver terra, ninguém pode tirar nem um jota ou um tio da lei, porque se alguém quebrar, por mínimo que seja, qualquer parte da lei, pecou contra toda ela e é pecador e dará conta da sua alma, será por ela condenado. É assim, não tem conversa. Jesus não aboliu lei. Então o que Jesus fez para me tirar de debaixo do jugo da lei se ele não aboliu a lei? Ele me devolveu aos princípios. Ele me colocou sobre a lei. Ou seja, quando é que eu vivo na lei? As pessoas acham que usar um kippá na igreja é voltar para o tempo da lei, que ter um menorá na igreja, aquele candelabro de 7 pontas que os judeus usam, é voltar para a lei, que ter um shofar na igreja é voltar para a lei, que é judaizar a igreja. Mas bobagens. Bobagem. É melhor judaizar a igreja do que romanizar. Entendeu? Os mesmos pastores que metem o pau na bandeira de Israel dentro da igreja, no candelabro dentro da igreja, no sofá dentro da igreja, no kippá dentro da igreja, faz festa junina. Agora, a festa junina, ela é de origem romana, de uma fé romana. Tem nada a ver com a nossa fé. A nossa fé é judaico-cristã. Ela não tem origem em Roma. A nossa fé não tem origem em Roma. Jesus não nasceu em Roma. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Jesus não cresceu em Roma. Jesus cresceu em Nazaré. Amém? Jesus não começou o seu ministério na Itália. Jesus começou o seu ministério às margens do Mar da Galileia. Está conseguindo entender? Nós não temos nada com o romanismo pagão. Nós somos de Cristo. Então, se você vai fazer festa junina, faça. Mas não vem implicar com o shofar, não vem implicar com essas coisas, porque não está judaizando. E é melhor você ter uma igreja judaizada, já que a nossa fé é judaico-cristã, do que uma igreja romanizada, irmão. Se é para fazer alguma coisa assim, que seja judaizar e não romanizar. Romanizar é muito pior. O São Pedro e o São João, que são os donos da festa junina, que a gente gosta de chamar de country, vai mudando os nomes, mas é a mesma coisa. Eles são os mesmos Adrameleque e Anameleque, os deuses de Sefarvaim. Claro, existe um sincretismo religioso. Vai estudar sobre isso, vai ler sobre isso. Sincretismo religioso. Esse pessoal
Esses anjos caídos, eles perderam a identidade faz muito tempo. Você pode chamar ele do nome que você quiser. O nome não importa, desde que as entidades sejam as mesmas. Vai ler sobre os deuses de Sefarvaim, Adrameleque e Anameleque, as festas que eram feitas a eles, as fogueiras que eram levantadas a eles, como o povo queimavam seus filhos em sacrifício a Anameleque e Adrameleque nas fogueiras. Vai lá ver, vai estudar, vai ler sobre isso. Vai ler como havia comilança, aquela comilança, vai ver lá como havia comilança. É claro que hoje nas festas juninas você não pode mais oferecer sacrifício humano nessas fogueiras, entendeu? Então o que acontece? As pessoas caem por acidente e morrem centenas de pessoas por ano em acidentes de festa junina, em fogueira de São João e de São Pedro. Sacrifício humano para Anameleque e Adrameleque, os deuses de Sefarvaim. Os deuses de Sefarvaim, entendeu? É isso aí. É isso aí. Olha, eles dizem que essa festa não tem nada, que é só uma festa de junho, mas tem batismo. As pessoas saltam a fogueira para batizar, tem até padrinhos. Tem casamento nessa festa, tem, entendeu? Tem todas essas coisas aí. Então, se tem batismo, como é que... pelo amor de Deus, o crente tem que ter um pouquinho de discernimento. Chega, né, de crente bobo, de crente que acha que nada tem problema. Irmão, vamos ficar ligados, gente, vamos ficar ligados. Então... isso não é judaizar a igreja, ter um candelabro, ter um chofar, tem nada a ver com judaizar a igreja. Judaizar a igreja seria se você disser só, todo mundo que vem à igreja só pode vir à igreja de quipá. Aí você estaria judaizando a igreja. Mas são símbolos que nos lembram de Israel, nos lembram de Jerusalém, que nos evoca o amor a Israel, o amor a Jerusalém. E a Bíblia diz que sejam prósperos, ó Jerusalém, aqueles que te amam, os que amam os teus muros. Então, qualquer coisa que nos lembre de Israel, nos lembre da Terra Santa, Sagrada, que mostra isso, sabe? É muito bom, tá bom? É muito bom para a igreja, é muito saudável para a igreja, tem nada de judaizar. Entendeu? Ninguém está colocando regra que você só pode cultuar a Deus de quipá, ninguém está colocando regra que você pode ter louvor se tiver chofar, tá bom? Ninguém está colocando essas regras. Judaizar seria se isso se tornassem regras dentro da igreja. Mas voltando aqui ao ponto. Qual é a razão da lei? Ela foi dada por causa das transgressões. Então, quando você transgride um princípio, você é colocado debaixo da lei. Quando você volta para o princípio, você está sobre a lei. Jesus declarou que a lei não pode ser anulada. E que enquanto houver céu e houver terra, a lei vale. Então a lei vale, está valendo. A lei está valendo agora. Porque ainda existe céu e ainda existe terra. Está lá em Mateus capítulo 5. Então, existindo o céu, existindo terra, também a lei vale. Então, a lei não foi anulada. Eu é que fui tirado. Eu que mudei de posição. Jesus me mudou de posição. Ele me tirou de debaixo da lei, do jugo, e me colocou sobre a lei. Quando que eu volto para debaixo da lei? Vou te explicar agora. O que é judaizar a igreja e voltar para a lei? Vou te explicar o que é voltar para a lei. Voltar para a lei é isso aqui, ó. Existe uma lei, certo? Não matarás. Mas eu saí de debaixo desse jugo porque eu recebi de Cristo princípios de Deus. E um dos princípios de Deus é que eu, o homem, não tenho o direito de tirar a vida de outro homem. Em princípio, Deus deu a vida. Por princípio, Deus deu a vida. E por princípio, Deus é quem deve tirá-la. Se Caim nunca matasse Abel, não existiria jamais uma lei dizendo não matarás. Mas como o homem se tornou homicida, Deus teve que dizer homicida, não matarás. Por quê? Para mostrar ao homem o que é homicídio. Na verdade, o texto original nem está escrito não matarás. O texto original está escrito não assassinarás, não matarás com dolo, tá bom? É isso que está escrito no texto original, para não matar com dolo. Então, quando Jesus me colocou sob a lei e me fez guardar princípios, é isso. Ele me voltou aos princípios de Deus. Por princípio, quem deu a vida? Deus. Por princípio, quem tem que tirar? Deus. Então, eu sou cristão, sou de Cristo, por princípio, eu não vou matar ninguém. E se por princípio eu não vou matar ninguém, ou matar no sentido de assassinar, porque se alguém entrar na sua casa, ameaçar sua família, aí a Bíblia te garante o direito de defender sua casa. Aliás, ela te exige que você tenha coragem e se levante e defenda a sua casa, tá bom? Mas o que revela o homem, o estado que ele está, é a lei. A lei não foi dada para ser cumprida por nós. Ela foi dada para revelar o estado real que o homem vivia.
O real estado. Se Deus não fala o que é homicídio, você jamais saberia se você é homicida. Entendeu? Se Deus não disciplinasse na Bíblia ou na lei o que é a avareza, você jamais saberia se você é avarento. Se ele não disciplinasse o que é o orgulho, você jamais saberia o que é orgulho. E assim, se ele não disciplinasse sobre o que é a inveja, você jamais saberia se é invejoso. Se Deus não disciplinasse nos textos sobre o adultério, você jamais saberia se é adúltero. Então, quando que eu volto para debaixo da lei? Quando eu penso em quebrar um princípio. Só o fato de eu pensar em quebrar um princípio me coloca debaixo da lei. Pelo amor de Deus, não é quando você põe um kippah na cabeça. Você está entendendo? Não é quando você usa um sofá. Não é quando tem um candelabro na sua igreja. Poxa, mas alguém tem que entender. Meu Deus, até que dia que eu vou ficar sem inocência com a palavra? Quando é que você volta para debaixo da lei? Quando você pensa em quebrá-la. Entendeu? Por exemplo, por que eu estou acima da lei do adultério? Está escrito assim, ó, não adulterarás. Por que eu estou acima dessa lei do não adulterarás? Porque eu sou de Cristo. E por princípio, quem é de Cristo tem uma mulher. Entendeu? Por princípio, quem é de Cristo tem uma mulher. Ele não cai a mulher. Então essa lei, para mim, se torna desnecessária, obsoleta. Está conseguindo entender? Mas o dia que eu olhar para uma mulher e pensar, só pensar, tá bom? Em cair com ela, em ter uma relação sexual com ela, não é meu cônjuge, não é minha cônjuge, tá bom? Presta atenção. Só o pensar me devolve para debaixo da lei. Tá conseguindo entender? Isso é voltar para a lei. Isso é voltar para a lei. Voltar para a lei é isso, não é obedecer os textos do Antigo Testamento. Porque tem gente que acha, se eu obedecer os textos do Antigo Testamento, eu estou voltando para a lei. Larga de ser boçal, criatura, santo. Eu estou falando aqui, né, de uma forma assim mais ríspida, mais firme, mais dura, porque tem gente que não entende se não for assim. Então, criatura, não é quando você obedece o Antigo Testamento que você volta para a lei. Não, é quando você pensa em quebrar princípios. Aí a lei, ela volta a ser necessária para você. Você volta para debaixo do jugo da lei. Você volta para debaixo do jugo da lei. Entendeu? Tem gente voando aí e eu também quero voar aqui. Cine colocou aqui, ó. Me segura que vou voar. Me segura aqui também que eu tô querendo voar. Então vamos lá. Isso é voltar para debaixo da lei. Vamos lá? Quando eu volto para debaixo da lei? Vamos fazer uma frase para a gente colocar aí. Vamos lá. Quando eu volto para debaixo da lei? Quando? Quando eu penso em quebrar princípios. Quando eu penso em quebrar princípios, eu volto para debaixo da lei. Escreve isso aí, santo. Escreve aí, santo. Escreve, pelo amor de Deus, criatura. Pelo menos uma vez na vida, escreve, santo. Escreve. Vamos lá, escreve. Então, quando que eu volto para debaixo da lei? Quando eu penso em quebrar princípios. Eu tô aqui dando uma de bravo, mas eu tô brincando. É para dar esse choque, esse impacto, essa empatia aí, entendeu? Vamos sair dessa passividade espiritual. O sangue de Jesus tem poder. Quero virar o ratinho dos cães aqui agora, ó. Sair da passividade espiritual, gente. Vou dar caneta na sua cabeça para ver se você sai dessa passividade. É isso aí, ó. Quando eu penso em quebrar princípios, eu volto para debaixo da lei. Quando que eu volto para debaixo da lei? Quando eu penso em quebrar princípios. Exatamente, gente. É isso aí. Pegaram. Das duas maneiras está correto. A ordem aí não vai alterar o fator. Ó, presta atenção. Verso 5. E disse, olha o que Deus disse. Jesus disse, não tem deslido o que o Criador no princípio disse. Olha o que ele disse. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Uau! E unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. Vê que essa iniciativa, ela parte do homem, né? Deixará o homem, não é deixará a mulher, seu pai e sua mãe, se unirá ao seu marido. É deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher. Isso tem que partir do homem. Essa iniciativa. Viu, irmão? Você que não casa por excesso de frouxice. Vou falar de novo. Você que não casa por excesso de frouxice, larga de ser mole, toma iniciativa, varão. Chega junto, rapaz. Vamos lá.
Tem gente que não casa por excesso de frouxice. Entendeu? Eu vou falar tudo, hein? Eu vou falar tudo. Vou falar tudo. Olha aqui, Sidney. Está escrito assim, ó. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Amém? E se unirá à sua mulher. E se unirá à sua mulher. E serão ambos uma só carne. E serão os dois uma só carne. E os dois serão uma só carne. O que acontece quando os dois são uma só carne? Já não são dois, mas um. Uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Se não entendeu, se não entendeu, eu vou dizer de novo. Já não são dois, são um. E aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí alguém pode dizer, mas pastor, meu casamento não foi Deus que uniu, eu casei errado. Larga, presta atenção, larga a mão de desculpa esfarrapada. O que é que Deus uniu? Não foi aquilo que ele escolheu. Eu escolhi casar com Priscila. Não foi Deus que desceu do céu e escolheu por mim, não. Eu escolhi casar com Priscila. Autorresponsabilidade. Escreva isso aí. Escreva isso aí. Autorresponsabilidade quanto ao casamento. Nós, cristãos, precisamos voltar a ter autorresponsabilidade com questão ao casamento. Você tem que parar de jogar a culpa em Deus pelos casamentos que não deram certo. Deus não veio escolher por ninguém. Quem escolheu foi você. Eu escolhi casar com a Priscila. Você escolheu casar com quem você escolheu casar, com quem você quis casar. Deus não desceu do céu para escolher por você. A responsabilidade é sua. É sua. Não vem com essa conversa, não, meu casamento não foi Deus que uniu porque eu casei errado. Não existe isso. O que é que Deus uniu? Deus uniu as pessoas que fizeram votos com palavra e juraram fidelidade umas às outras. Deus estava ali de testemunha e uniu. Pode ter casado no terreiro de macumba na igreja católica, que também pode ser. Você pode ter casado lá no centro espírita, você pode ter casado num ambiente judaico, você pode ter casado lá no ambiente cigano. Casamento não é uma instituição religiosa. Casamento é um princípio que Deus estabeleceu para o homem. O homem que toma para si uma mulher com a bênção de seus pais está casado por Deus. Deus uniu. Acabou. Ora, você vai lá e jura. Você vai lá e faz voto. Entendeu? E depois quer falar que Deus foi testemunha. Olha o texto, Deus foi testemunha. Então Deus foi testemunha, Deus estava aí. Aliás, tem gente que Deus estava lá e eles nem tinham casado ainda. Quando você defraudou, fez a pessoa pensar que você ia casar com ela e não casou, Deus já estava lá. Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, lembra? A defraudação também é um crime grave, é o mesmo crime grave comparado ao divórcio. Defraudar é fazer alguém acreditar que você vai casar com ela e depois não casar. Defraudação também é um crime grave. Aí vai começar com o tempo da ignorância. Vou falar disso também. Tá bom? Se ajuntar não é casar, claro que é casar. O casamento acontece nos votos. O ajuntar é o que Deus faz com quem faz os votos, tá bom? Não é pastor que casa, santo. Não é padre que casa. Não é pai de santo que casa ninguém, não. Eles abençoam, cada um à sua maneira, cada um dentro da sua fé, eles abençoam o que você fez. Você jurou fidelidade a outra pessoa. Você não sabe que é um casamento? Votos. Você chega lá e jura, eu juro te amar enquanto eu viver. Eu juro ficar com você na riqueza, na pobreza, na situação fácil, na difícil. É isso, irmão. Sangue de Jesus. Põe essa frase aí.
Pastor não faz casamento. Ele abençoa os casamentos. Você casa diante de Deus quando você faz votos. Ué? Você fez voto para casar com sua esposa? Ou falou para ela assim, ó, vou ficar com você até o que der na minha cabeça? Não, fiz voto até que a morte nos separe. Então, se você fez um voto, você vai ter que cumprir. Deus estava de testemunha. Além da sua esposa, além dos pais dela, além dos seus pais, além da multidão de gente que estava ali, Deus estava de testemunha. Mas, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ó, e qualquer coisa fora disso é papagaiada. Entendeu? Papagaiada para boi dormir. Então, qual foi a resposta de Jesus em outras palavras? Não! Não pode repudiar sua mulher por qualquer motivo. Entendeu? Porque não são mais dois, são um. Vamos escrever isso aí, por favor? Já não são mais dois, e sim uma só carne. Não existe mais duas pessoas depois desse momento dos votos. Agora existe uma só carne. Tá bom? Claro, tem uma teoria também de que você se torna uma carne com a sua esposa no ato sexual. É uma teoria que eu gosto muito. Mas eu acredito que depois dos votos você já está casado. Se você não consumar o casamento, a Bíblia te garante o direito de não consumação do matrimônio, de você devolver a moça para os pais, naquela mesma noite, sem abusar sexualmente dela, e não houve casamento. Porque, a princípio, todo casamento é uma aliança de sangue. Né? Quando você tem uma relação sexual com uma mulher, você é menino. Quando tem uma relação sexual com uma mulher, isso envolve sangue, ainda que de forma que você não pode nem ver a olho nu, mas envolve rompimento de pequenos vasos que gera sangue. Então, presta atenção. Então, nesse ato sexual, também acredito que são um. Tem outra teoria, tá? Que ensina que são um nos filhos. Eu e a minha esposa somos um no Lorenzo. E isso é cientificamente comprovado. Se você fizer o DNA, terá lá, né, no meu filho informações genéticas minhas e informações genéticas da Priscila. Então, os dois estão em uma só pessoa, comprovado cientificamente. Então, quando que dois vira um? Nos filhos. Então, existem essas três teorias, tá bom? Mas eu vou te dizer aqui, se isso não são mais dois, são uma só carne, tá? Da primeira teoria, se não são mais dois, são a nossa carne, né, da primeira teoria, escute bem. Como é que vai separar? Vamos fazer aqui uma matemática simples? Eu tenho 4 bois. Quantos bois, Sidney? 4. Se eu quero dividir em igual partes e de igual forma para 2 pessoas, eu vou dar quantos bois para cada um, Sidney? 2. Quantos bois para cada um, pessoal? Você também diz que é 2, como o Sidney? E se eu tiver 2 bois, Sidney? 1. E eu quiser dividir em igual parte, de igual modo, a 2 pessoas, quantos bois para cada um? 1 para cada um. 1 para cada um? Sim. Você também acredita como o Sidney? Que se eu tiver 2 bois e quiser dividir em igual partes e em igual modo para 2 pessoas, eu vou ter que dar 1 boi para cada um? Sidney, e se eu tiver um só boi? E quiser dividir de igual modo e em iguais partes para 2, o que eu vou ter que fazer? Cortar no meio. Então pronto. Se é 1, é impossível dividir sem haver morte. Enquanto é 4, vai 2 para cada lado. Enquanto são 2, é 2 para cada lado. Mas quando é 1, só tem um jeito de separar. Se houver morte, tem que haver morte. Senão, não tem como dividir o que é 1. Caramba. Pô, até criança entende. Até criança consegue entender. Qual que é a dificuldade dos crentes de entender isso?
Não, o um não é indivisível. Pode dividir. Só que vai ter que partir. Vai ter que quebrar. Vai ter que matar. Entendeu? Então é coisa simples de entender. A gente às vezes não quer aceitar. Amém? Mas de entender a gente entende, porque não tem ninguém bobo mais em 2018, não. Verso 7. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Preste atenção. Jesus tirou os caras de debaixo da lei e os colocou sob princípios. Certo? O que os caras querem fazer agora? O que os caras estão querendo fazer agora? Estão querendo sair do princípio e voltar para debaixo da lei. Isso é mania de crente. Crente não gosta de viver princípio. Diga por quê, Sidney? Por quê? Porque os princípios, eles nos deixam livres. E a lei nos escraviza, nos prende. E as pessoas não conseguem viver a liberdade de Cristo na graça de Deus. Elas querem viver a prisão e o jugo da lei. Será que você não entende? Que esse povo quer viver a lei? É isso aqui, ó. Tá aqui escrito. Por que então Moisés... Mano, ele tá falando, o Criador disse. Olha os caras estão falando. Olha a contra-argumentação dos caras. Olha a contra-argumentação dos caras. Moisés disse. Tá, o Criador disse. Moisés disse, vai ficar com quem? Olha o que eles estão dizendo. Vem comigo no verso 7, que eu vou revelar a pegadinha dos fariseus e vou expor os fariseus aqui hoje, essa noite, de uma vez por todas. Vou expor esses caras, mano. Escute bem, eu vou expor esses fariseus de uma vez por todas. Olha a pegadinha, Cid, na fala deles. Então, por que Moisés mandou? Você tá aí? Coloca entre parênteses aí. Então, por que Moisés mandou? Anote isso aí, irmão. Olha aí, verso 7. Eles disseram, mandou. Eles disseram que Moisés mandou. Eles disseram que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar. Presta atenção. Eles disseram que Moisés mandou. Vamos ver o que Jesus vai dizer no verso 8. Disse-lhes ele. Jesus vai falar. Amém? Não é o Eduardo Reis que vai falar, não, irmão. Não é pastor de igreja que vai falar, não. Jesus vai falar. Vamos lá. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as mulheres. Jesus não toca no termo divórcio, porque nem faz parte do vocabulário de Deus. Jesus nem toca no termo divórcio, porque não faz parte do vocabulário de Deus. Ele diz, por causa da dureza dos vossos corações, Moisés permitiu. Ele não mandou, ele permitiu. Existe uma grande diferença entre permitir e mandar. Moisés não acordou um dia de manhã dizendo, hoje eu mando a todo mundo que repudiem as suas mulheres e lhes deem carta de divórcio. Eles deem carta de divórcio e as repudiem. Não, tá bom? Moisés não acordou dizendo isso. Moisés, diante da dureza de um coração duro que tinha o povo, diante da dureza do coração do povo, que repudiava as suas mulheres com carta ou sem carta, Moisés, tentando amenizar um pouco o problema, disse, dá-lhe uma carta de repúdio. Pelo menos. Para a coisa ser organizada, para ele saber o que está acontecendo. Para que outro homem saiba o que está acontecendo. Para que ela possa provar o que está acontecendo. Para que possa haver instrução sobre isso. É isso. Moisés não mandou nada. É você que tem o coração duro. Ele não mandou, ele permitiu. Mandar é uma coisa, permitir é outra. Eu posso permitir uma coisa que eu não concordo. Mas não quer dizer que eu esteja... Geralmente, quando eu ordeno, nasce de mim isso, eu vou te falar, faça assim, assim, assim. Então, porque eu penso assim. Mas permitir, nem sempre eu penso igual. Eu vos digo, porém, Jesus, olha Jesus, ó. Jesus, verso 9, Jesus falando.
Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, uau! A não ser por causa de, na minha Bíblia, fornicação. Vou mostrar. Veja se fica claro o texto. Deixa a câmera pegar aqui. Aqui, ó. Fornicação. Epa. Qualquer que deixar sua mulher não sendo por causa de fornicação e se casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, qualquer que deixar sua mulher não sendo por... Quem pode dizer comigo? Existe apenas um motivo no mundo. Existe um só motivo. Um motivo. Pelo amor de Deus. Um motivo. Hein? Um motivo. Só um. Existe um motivo pelo qual um homem pode deixar a sua mulher e tornar a casar. Um motivo. Tá bom? Presta atenção. Mateus 19:9. Um motivo, a não ser por. Só existe um motivo. Quantos motivos, Sidney? Um motivo. Só que na minha Bíblia, o motivo aqui é fornicação. Alguém postou o texto aí? E na Bíblia dele o motivo estava adultério. Fornicação e adultério são a mesma coisa? Me responda a pergunta, pelo amor de Deus. Fornicação e adultério são a mesma coisa? Ana Paula, fornicação e adultério são a mesma coisa? Ari Anderson, fornicação e adultério é a mesma coisa? Daniel Ferrari, fornicação e adultério é a mesma coisa? Não. Então, se só existe um motivo e adultério é uma coisa, fornicação é outra, um desses motivos não deveria estar na Escritura. Quer dizer, tem que ter um mínimo de inteligência, santo. Tem que pensar o mínimo. Você tem neurônios. Deixe os neurônios trabalharem. Se tiver 2 neurônios, já dá para ver que está errado. Jesus disse que só tem um motivo. A gente já viu 2. Então, um não pode ser. O que é o adultério? Anote isso aí. O que é o adultério? Adultério é a relação sexual de uma pessoa casada com qualquer pessoa que não seja o seu cônjuge. Vamos definir o que é adultério. Põe aí, escreva aí. O que é adultério? A relação sexual de uma pessoa casada com qualquer pessoa que não seja seu cônjuge. Meu irmão, tem preço isso, Sidney, que nós estamos aprendendo aqui hoje? Irmão, tem preço isso que nós estamos aprendendo aqui hoje? Me diga que tem preço um negócio desse. Tem preço um negócio desse? Tem preço? Não tem. Você pode aprofundar muito mais do que isso aqui agora, lá em eduardoreisonline.com.br/club, entrando para a Escola do Reino Club, onde nós vamos estudar profundamente temas como esse, e você vai aprender muito mais. Vai ser assim, ó, irmão, de bugar, de travar o HD, vai dar pane, porque nós vamos estudar a Bíblia. Então, o que é o adultério? É a relação sexual de uma pessoa casada com alguém que não seja seu cônjuge. Amém? Em outra tradução está a fornicação, que é aqui o caso da minha. O que é a fornicação? Põe aí, fornicação. Relação sexual antes do casamento. O que é a fornicação? Relação sexual de pessoas que não são casadas. Então, o que Jesus está dizendo aqui, segundo o texto que eu estou lendo, é que se houve uma fornicação, o homem pode deixar a mulher e pode contrair novas núpcias, simplesmente pelo fato de que essa núpcia primeira não existiu. Já que
em Deuteronômio está escrito que se a mulher enganar o moço, dizendo para ele que é virgem, e na noite de núpcias ele descobrir que ela não é, basta ele devolver ela para os pais na mesma noite, não amanhecer o dia com ela, não abusar dela sexualmente, que não houve matrimônio porque ela mentiu, e não houve matrimônio por causa da fornicação dela, e ele está livre para casar com quem ele quiser, e ela vai sofrer as consequências do erro dela. É isso. Entendeu? Mas é fácil de entender. Então, o que é a fornicação? Relação sexual de pessoas que não são casadas. Amém? Mas tem outras traduções que dizem outras coisas. Por exemplo, tem uma tradução que diz: qualquer que deixar sua mulher não sendo por causa de prostituição. O que é a prostituição, santo? Ou seja, já tem um terceiro motivo. Jesus diz que tem um, mas as Bíblias já estão mostrando 3. Vou falar de novo. Jesus diz que tem um motivo, as Bíblias já estão mostrando 3 motivos. Tá? O que é a prostituição? Prostituição é a relação sexual com paga. Vou dizer de novo. Vou dizer de novo. A prostituição é relação sexual com paga. Se Jesus tivesse dito assim, ó, qualquer que deixar sua mulher não sendo por causa de prostituição e se casar com outra, comete adultério. Então, o que ia acontecer? Se a minha mulher me traísse e ela cobrasse para isso, eu teria direito de largar ela, porque caracterizou prostituição. Mas se ela me trair e de graça, aí, irmão, já não é prostituição, é safadeza mesmo. Então, eu não posso largar ela. Você acha que Jesus ia falar uma coisa dessa? Não, fala sério. Você acha que Jesus iria falar uma coisa dessa? Quer dizer, eu só posso largar minha mulher e me casar de novo se ela me trair e cobrar. Se for de graça, eu vou ter que ficar com ela. Ah, é uma piada. Não, presta atenção. É uma piada. Isso é um absurdo. Daniel Ferrari colocou aí, ó. É um absurdo mesmo, Daniel. É um absurdo. É um absurdo. Então não pode estar esse texto aí dessa maneira. Outro texto. Qualquer que deixar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Jesus diz que só tem um motivo. Nós já estamos vendo o 4. Vê que tem pegadinha? Ô santo, será que dá para você ver que o diabo está envolvido nisso? Ou não cai a ficha? Eu vou gritar dentro desse hotel. Agora eu grito. Porque não é possível que não entende. Não está entendendo que tem diabo envolvido nesse assunto? Que tem tramóia, que tem coisa errada? O que é uma relação sexual ilícita, santo? Diz para mim o que é uma relação sexual ilícita. O que é uma relação sexual ilícita? Posso dizer? Eu conheço crentes, presta atenção, que acreditam que o sexo oral entre pessoas casadas é ilícito. É ilícito. Eles acreditam que um homem não pode praticar sexo oral com a sua esposa e que a esposa não pode praticar sexo oral com seu marido. Eles acreditam que é ilícito. Mas eu conheço um monte de crente que acha que não tem nada de ilícito nisso. Que é totalmente normal o sexo oral entre pessoas casadas. Entendeu? Que o marido ter uma relação sexual oral com sua mulher é normal e vice-versa. Está conseguindo entender? Mas tem gente que não concorda. Eu tenho amigos, eu conheço gente, crente, pastor, que acha que dentro de 4 paredes vale tudo. Ele é a mulher dele, então eles acreditam que praticar o sexo anal, que alguns chamam de sodomia, é lícito. Tem pastores amigos meus que podem vir a público aqui, eu posso chamar eles aqui na nossa live, a hora que você quiser, para eles falar que sexo anal é normal e que dá um beijo na boca. E praticar sexo anal é sexo do mesmo jeito. Entendeu? Eles pensam assim. Agora, tem gente que acredita que é ilícito o sexo anal, que é antinatural, que o ânus foi feito para eliminar excrementos e não para receber um órgão sexual masculino. Entendeu? Então eles pensam assim.
Agora, quem é que vai julgar o que é lícito e o que é ilícito numa relação sexual? Pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Quem é que vai julgar o que é lícito e ilícito numa relação sexual? O que é lícito para um não é para o outro. Jesus diz que só tem um motivo. E você me vem com uma palavra genérica, como relações sexuais ilícitas? Ilícitas. Você está de brincadeira. Tem pegadinha. Tem tramóia. Tem coisa errada. Está cheirando coisa errada. Não dá para você entender? Jesus disse um motivo, a não ser por. Ele não foi isso, vírgula, aquilo, vírgula, aquilo outro, vírgula. Não, é um motivo. Ele diz a não ser por e falou a palavra, mano. Alguém está interessado em nos fazer errar. Quem é mestre julga. Pode julgar, o Fagner, mas não quer dizer que o povo vai concordar. Eu posso falar, sou mestre, eu digo aqui agora que eu julgo que o sexo oral não é lícito. Aí vai ter gente que vai falar, balela, é lícito sim, e ponto, e a chapa vai esquentar mesmo, e ponto, e acabou. Mano, o fato de eu dizer não quer dizer que todo mundo vai concordar. Entendeu? Essa é a verdade. Entendeu? O que é lícito para um não é para o outro. Outro texto, outra tradução. Qualquer que deixar a sua mulher, não sendo porque encontrou nela coisa feia, e se casar com outra comete adultério, que se casar com repudiado também comete adultério, pelo amor de Deus, vamos lá agora. Coisa feia, era um motivo, nós já estamos no quinto, né? Nós estamos no quinto, ó. Adultério, fornicação, relações sexuais ilícitas, o que mais? Vamos lá. Adultério, fornicação, relação sexual ilícita, prostituição, relação sexual ilícita. Então, vamos lá, adultério, fornicação, prostituição, relação sexual ilícita e agora coisa feia. O que é coisa feia? Eu acordei, olhei pro pé daquela mulher depois que eu casei e falei, meu Deus, que pé feio, vou largar ela. É isso? Não, não tem nada a ver. Não é isso. A coisa feia é a fornicação. Entendeu? Mestre, dá um exemplo prático, mais prático do que eu estou falando aqui, gente. Não tem jeito, né? Mais prático do que eu estou falando aqui. Não tem mais jeito de ser mais prático, gente. Só se eu encenar. Só se eu fazer um teatro aqui. Muito prático. Aí, ó. Aquele texto que diz que o corpo da mulher é do homem e vice-versa, tá vendo? A gente já está endossando biblicamente o relação sexual ilícita aí, ó. Tá dizendo que tudo pode já. Entendeu? E aí, ó. Já tá endossando. E pegar a mulher no dia da menstruação dela é pecado. Pegar a mulher, quer dizer, ter uma relação sexual com a mulher, estando ela menstruada, se é pecado, é uma quebra de princípio, leva à necessidade de uma lei. E aí a lei foi dada. É uma quebra de princípio. Quando a morte está saindo da mulher, o homem não deve copular com ela para gerar filhos. Lembrando que há 3.000 anos atrás não existia camisinha. Amém, irmãos? Eles não faziam. Na época da menstruação da mulher, há 3.000 anos atrás, eles não faziam porque Deus ordenou não fazer. Porque a morte está saindo, não tem como você introduzir a vida na morte. Os conceitos de morte e vida não se misturam. Por isso que Deus diz, você não pode misturar a carne com leite. Por que não pode misturar a carne da cabra, a carne do cabrito com o leite, né, da cabra? Por quê? Porque a carne tem um conceito, morte. O leite tem outro conceito, vida. E a morte e a vida não podem se misturar. Pegou? Em hipótese alguma. Então, como a menstruação, o que é a menstruação? O útero da mulher se preparou todinho para receber a vida, certo? Mas não recebeu, porque o óvulo não foi fecundado. Então, o organismo espelha aquilo que não virou vida, virou morte, e lança fora da mulher, para que a morte não fique dentro dela.
Tá pegando? E nessa hora não é hora de introduzir vida. Mas se você não estiver fazendo para gerar vida? Pois é, mas agora tem preservativo, mas antigamente não tinha como. Se fazia, ia para gerar. Não é agora. Então, e agora que tem preservativo? Mas naquela época não tinha. E agora que tem? Aí não é pecado? Aí não está quebrando o princípio? Pode quebrar essa camisinha romper. Pode quebrar essa camisinha romper. Pode quebrar. E igual, a morte está saindo dela. Não é hora de gerar vida. Tem que esperar. Custa esperar um pouquinho? Não muitos dias, para que o diabo não vos tente. Pela incontinência. Mulher que fica muito tempo nisso também. Tem mulher que fica muito... Agora, se tiver uma enfermidade, alguma coisa, tem que tratar. Tem que ir no médico fazer o quê? Eu não sou médico, não, mano. Estou ensinando só a Bíblia. Não, medicina. Me ajuda aí também. Daqui a pouco vai querer que eu resolva os problemas médicos, clínicos, de todo mundo. Nós nem começamos a aula, hein? Não é que esse negócio tá forte, não. Nós nem começamos a aula. Estamos lendo o primeiro texto aqui para embasar o negócio. Nem começamos a aula. Tem que pegar um voo 4h20. Eu tenho que... Que hora que é agora, filho? 1h30. Já é 1h30 da manhã. Vamos ter que continuar isso depois. Vamos ter que comer. Vou ter que continuar depois. Então vamos continuar depois. Nós paramos em Mateus 19, 9. Existe só um motivo. Nós já lemos aqui que tem mais. Pelo menos aqui nós já chegamos em 5. Mas qual que é a palavra certa? Eu vou, você não ir embora dormir e ficar sem dormir, porque eu não te falei qual é a palavra certa, eu vou falar qual é a palavra certa. Pelo menos isso, né, Sidney? O cara vai dormir e não dorme. Mas que palavra que é? Que palavra que é? Que palavra que é? Vou te dar. Qual é a palavra certa a ser usada nesse texto? Qual é a palavra certa a ser usada nesse texto? Quer saber mais? Ei, quer saber mais? Quer aprender mais? Olha o Sidney. Quer aprender mais? Quer saber mais? Se inscreva hoje ainda. Pegue seu cartão de crédito, larga de ser mão de vaca, invista em você, invista no seu ministério. Clique aqui embaixo, ó, tá fixado aí nos comentários, ó, eduardoreisonline.com.br/club. Entre para a nossa escola do Reino Club e venha fazer parte do nosso clube, venha aprender Bíblia, vamos estudar juntos. Toda sexta-feira tem uma aula para você, toda terça-feira tem uma aula bônus. Ah, para, irmão, vem. Vamos fazer a escola do Reino juntos aqui, clube online, do lugar que você tá, deitado no sofá, aí, jogado na sua cama, onde você estiver, vai poder estudar com a gente, vai ser uma bênção. Amém? Aí, ó, o Fábio está dizendo que já assinou. Quem não assinou, corre lá e assina. Tá? Vamos marcar outra live, então? Vamos marcar amanhã, meia-noite? Não vai pensar que é coisa de macumbeiro meia-noite, não, viu, irmão? Porque Deus também marca meia-noite. Deus disse, ó, à meia-noite eu vou passar pela terra do Egito. Deus marcou que hora, assim? Meia-noite. Meia-noite. Deus também desce meia-noite, irmão. E aí se segure quando ele desce. Deus também desce meia-noite. Então presta atenção. Quem não assinou, corra lá e assine. Quem não assinou, corra lá e assine. Qual é a palavra certa aqui? A palavra certa aqui é fornicação. Só existe uma possibilidade de um homem deixar sua mulher e se casar com outra mulher. Se na noite de núpcias ele descobrir que a moça não é virgem e que ele foi enganado. Na mesma noite ele devolve ela para os pais, antes de amanhecer o dia, sem abusar dela sexualmente, e ele está livre para contrair novas núpcias. Em qualquer outro caso, quem separar e casar de novo, comete adultério. Vamos estudar mais isso na nossa próxima aula amanhã. Nós vamos direto amanhã para o texto de 1 Coríntios, capítulo 7. Beijão para todos. Fiquem com Deus. Até amanhã, meia-noite. Chama todo mundo. Chama todo mundo. Vamos lotar essa live de gente. Pelo amor de Deus. Chama todo mundo. Vamos estudar a Bíblia juntos. Amanhã, meia-noite, Sidney? Meia-noite amanhã. Chama todo mundo. Escreve aí nos nossos comentários. Escreve na nossa timeline aí. No nosso... Ó, amanhã, meia-noite, vamos continuar a aula sobre o casamento. Chama seus amigos, chama as pessoas que têm interesse nessa aula, compartilha aí dentro do nosso grupo, amém? Curte muito aí, aperta aí para poder as pessoas acessarem. Pelo amor de Deus,
Você que já é assinante da Escola do Reino Club, mas está inadimplente, está perdendo as aulas porque não pagou R$ 49,90. Corre lá, põe a sua mensalidade em dia e vamos estudar, vamos crescer, vamos correr, vamos atrás de aprender. Põe a mensalidade em dia já, tá vindo muita novidade, vai ter um curso de memorização começando aí já já. Agora, dia 2 de novembro, nós temos a aula sobre dízimo, primícias, a relação entre a lei e a graça. Você não pode ficar de fora de tudo isso não, meu irmão, vamos lá, corre lá, tamo junto. Ó, um beijão e até amanhã.